O inevitável fim da mídia física nos jogos. Triste. Hoje eu já comprei não sei quantos jogos aqui na promoção da Steam que tava tendo. Promoção da Steam eu vim aqui, aproveitei. Mas fica com aquele gostinho, sabe, de... Pô, se a Steam morrer eu vou perder esse jogo. Gastei dinheiro. Pô, eu quero comprar um bocado de jogo pro meu PlayStation e tá tudo muito caro. Ai, meu Deus, é complicado, velho. Ah. Esses daqui são todos os jogos de mídia física que eu tenho na minha coleção até agora. Porra, só... E sabe, Os meus tá tudo ali atrás. Porra, eu não julgo, cara, que eu também tenho um pouco. tecnicamente, isso tudo aqui é lixo. Ou pelo menos num futuro próximo vai virar lixo. E isso me incomoda bastante. Não. Isso daí vai valer dinheiro. Porque os jogos em mídia física estão em extinção. Em 2024, Mas isso não quer dizer que ele seja lixo, pô. Uma coisa não quer dizer... Não tem nada a ver com a outra. Você tá muito equivocado. 90% das vendas de jogos em todas as plataformas foram exclusivamente digitais. E é bem Sim. provável que esse número vai se manter e talvez até aumentar em 2025. Porque Sim. vamos ser sinceros, se você quer comprar alguma coisa hoje em dia, você vai na Steam ou qualquer outra loja digital, você procura o jogo, coloca no carrinho, compra, e daí é só instalar no seu PC ou no seu console e jogar. É simples, Perfeito. é rápido, é prático e muitas vezes é mais barato do que você comprar um jogo físico hoje em dia. E hoje em dia, quase tudo de entretenimento acontece via mídia digital. E no caso de videogames especificamente, as discussões sobre o inevitável fim da mídia física se tornaram cada vez mais reais. Com jogos sendo disponibilizados por serviço de assinatura, por tempo limitado, e com cada vez mais jogos te obrigando a ter uma conexão à internet, mesmo quando são single player, e até com várias mídias físicas hoje em dia sendo basicamente só caixas com códigos de download. E você provavelmente viu isso aqui no seu carrinho da Steam, antes de você torrar o seu salário com um monte de jogo que você não vai jogar, que mostra talvez a maior loja de jogos do mundo, deixando extremamente claro que você nunca comprou um jogo com eles, mas sim uma licença para jogar esse jogo. Claro que na prática talvez seja a mesma coisa, mas o que... Eu acho que isso uma hora vai estourar, sabe? Sabe que nem uma bolha? Uma hora os gamers vão ficar putos com isso e vão querer mídia física a todo custo. Porque, mano, comparado com épocas passadas, vamos lá, vamos trazer do Atari até o PlayStation 2, PlayStation 3. Você comprava o jogo era seu, mídia física. Eu posso pegar o jogo e jogar quando eu quiser, pegar no meu Super Nintendo, pegar no meu PlayStation 1, jogar quando eu quiser, baixar pirateado. Aí é outra história. Mas o ponto é, hoje em dia a gente não é dono de praticamente quase nada do que a gente compra online. É uma licença. Se a empresa quiser lá tirar da tomada, eles tiram e a gente perdeu tudo. Porra, isso não tem cabimento, velho. Eu acho que uma hora os gamers vão ficar tão putos com isso que vão fazer um estardalhaço na internet e a mídia física vai voltar com muita força. Eu, que estou agora iniciando a minha pequena coleção de jogos, né, pô? Eu dou muito valor à mídia física. Muito. Por mim, eu comprava só mídia física. O foda é o preço. Não tem o mesmo número de cópias. Por exemplo, eu tô atrás de um Sekiro. É impossível comprar mídia física de Sekiro hoje em dia. Só dá pra comprar mídia digital, porque, sei lá, não sei se foi vendido poucas cópias. Não sei o que é que aconteceu com o Sekiro, pô. Mas tá impossível. Eu vejo um Sekiro à venda R$400. Vai se fuder, mano. O que isso quer dizer pro futuro de como que a gente vai consumir jogos daqui em diante? Qual que é o real impacto dessa hiperdigitalização dos videogames? E o que significa você ser realmente dono dos seus jogos? E o quanto que isso realmente importa pra você? E mais importante ainda, como que a gente pode preservar a magia daquele sentimento de ter um jogo físico, mesmo sabendo que eles vão acabar? Bem, nesse vídeo Como assim acabar, meu amigo? Eu não tô entendendo o seu ponto. eu espero poder responder essas perguntas junto com vocês. Para começar, há algum tempo atrás eu perguntei para vocês lá na comunidade do YouTube sobre as suas preferências, mídia física ou mídia digital. A enquete teve cerca de 8.000 votos e, para ser bem sincero, eu não esperava nem um pouco o resultado que ela teve, porque foi quase no meio
com 41% preferindo mídia física e os outros 59% preferindo a mídia digital. Eu tinha quase certeza de que a diferença ia ser muito maior, considerando o número de vendas de mídia física versus mídia digital nos últimos anos. Mas daí, lendo os comentários que vocês deixaram, eu comecei a entender um pouquinho mais. Muitas pessoas falaram que preferem a mídia física, mas que por conveniência e praticidade acabam comprando a mídia digital na maioria dos casos. E eu acho que isso mostra que mesmo com todas as desvantagens de ter mídia física, as pessoas ainda têm um apreço pelo carinho que é colocado na mídia física. Não é? Qual que é a desvantagem de ter mídia física, meu amigo? É o que? É se levantar da cadeira e botar o jogo no PlayStation, pô? Que porra de desvantagem é essa, velho? A sua preguiça é uma desvantagem? Ah, pelo amor de Deus. Não é à toa que tem tantas pessoas que colecionam mídias físicas e gastam uma grana preta só pra ter o mesmo jogo que eles poderiam ter no digital, muitas vezes por mais barato. As pessoas... Pô, compro no digital, ainda compro a mídia física, pô. Porque eu quero ter a mídia física, eu quero ser dono daquele produto. Eu não quero uma licença, pô. Não quero ser dono de uma licença, eu quero ser dono do jogo. Quero comprar o jogo é meu, eu posso revender. Pessoas querem manter a mídia física viva, mesmo que a mídia digital seja objetivamente melhor e mais acessível. Primeiro que o custo de produção e distribuição de uma mídia digital é insignificante quando comparado com o de uma mídia física. Mídias físicas exigem plástico, papel, além dos custos de transporte e importação. Então as mídias digitais, além de terem um impacto bem reduzido no meio ambiente, agora que eu parei para pensar, também tem muito mais flexibilidade na precificação. É por isso que a gente tem as promoções absurdas da Steam, por exemplo, em que tem, vamos deixar ele falar. Tem muito jogo que fica com 70, 90% de desconto. E me corrijam se eu estiver errado, mas eu nunca vi uma loja de jogos física de varejo, né, vender jogos desses com esses descontos. E também tem os jogos free to play, que só existem de forma digital, que são monetizados via microtransações, que eu já falei sobre em outro vídeo. Mas também, algo que eu não vejo muitas pessoas falando sobre nesse debate, é que uma das razões pela qual teve uma explosão gigantesca de popularidade dos jogos indies no mercado de games, foi por causa que as mídias digitais facilitaram a distribuição e a publicação desses jogos. Hoje em dia você pode ser um estúdio pequeno ou até uma pessoa e conseguir publicar um jogo que pode competir com a atenção de jogos AAA, por exemplo. Esses projetos independentes hoje em dia ganham muito mais visibilidade por causa de plataformas digitais como a Steam, que fazem festivais de demos como o Steam Next Fest. E se você for parar pra pensar, são só alguns jogos indies mais famosos que têm mídia física, e esses sim são considerados itens de colecionador, porque eles são muito caros de produzir e distribuir para um estúdio pequeno. Inclusive tem muitos desses jogos indies menores que são descobertos através de serviços de assinatura, que são geralmente a opção que as pessoas vão quando elas querem jogar vários jogos, mas não querem pagar caro em todos eles. Com o Game Pass, por exemplo, você paga a fração de um preço de um jogo AAA por mês para ter acesso a uma biblioteca bem grande de jogos, além de poder jogar os lançamentos da Microsoft. E isso, de um ponto de vista prático, é um ótimo custo-benefício, mesmo que esses serviços tenham só ficado cada vez mais caros ultimamente. Especialmente considerando que a maioria das pessoas leva tipo 1 ou 2 semanas para finalizar um jogo e depois nunca mais toca nele. Porém, a seleção de jogos que tem no Game Pass e em serviços de assinatura tá sempre em rotação. A maioria deles fica disponível só por 1 ou 2 meses e depois são tirados da biblioteca. Daí mesmo que você tenha um jogo baixado no seu computador, você não pode mais jogar. E é aí que a gente começa a chegar em como que as coisas ficam mais complicadas para essa hiperdigitalização dos jogos. Porque com a mídia digital, as empresas têm total controle sobre quais jogos você tem acesso e quais você não tem. Bem, a não ser que você conte a pirataria. Mas aí eu chego lá já já. Enfim, a parada é que com a mídia digital... Não, eu sou totalmente adepto. Pô, a empresa não fornece esse jogo de uma maneira que seja viável de eu comprar, ou no serviço de assinatura ela tira o jogo do cartaz mesmo eu estando jogando, pô, vou lá e eu já não sou dono do jogo. A mesma coisa de piratear, pô. O piratear eu também não sou dono do jogo. Mas eu posso jogar quando eu quiser, papapi, papapá. Mesmo você pagando o preço completo, você tecnicamente não é dono daquela cópia do jogo. Você só tem uma licença para jogar esse jogo. E essa licença pode ser revogada a qualquer momento por quaisquer motivos. Agora, realisticamente, na prática,
isso quase nunca vai acontecer. E você ter uma licença versus ter uma mídia física de um jogo geralmente não faz diferença nenhuma. Você joga os jogos do mesmo jeito que você jogaria se você tivesse uma mídia física. A não ser que... Vai acontecer, amigo. Vai acontecer. Pode demorar. Você pode falar que não vai acontecer, mas vai acontecer. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Vou botar aqui embaixo. Vai acontecer, sabe por quê? Porque... Pô, deixa eu pensar aqui na minha... Lembrei, pronto. Vai acontecer porque, pô, vamos pensar no PlayStation 3. O PlayStation 3 já teve sua loja fechada. O PlayStation 3 é de quando? 2006. 2006. É o que? É 20 anos atrás. O PlayStation 3 já teve sua loja fechada, você já não pode comprar mais jogo no PlayStation 3. Os servidores se eu não me engano, os servidores do PlayStation 3 vão ser fechados uma hora ou outra. Eles já tentaram fechar, só que a comunidade bateu o pé e falaram, não vai fechar não. Quanto tempo vocês acham que demora para a Sony fechar o servidor do PlayStation 4? Sendo que o PlayStation 4, se eu não me engano, é o segundo console ou o terceiro mais vendido da Sony. Vendeu mais de 100 milhões e tarará. Quanto tempo vocês acham que demora para isso acontecer? Eu dou mais uns 15 anos. 15 anos eles fecham os servidores da Sony, da PSN, do PlayStation 4 e você vai perder todos os jogos que estavam lá. A não ser que seja retrocompatível com, sei lá, o PlayStation 7 que vai estar saindo da época. Aí você vai poder jogar os jogos do PlayStation 4. Entende? Mas será que vai ser todos os jogos que vai ser retrocompatível? Porque tem jogos que ficou perdido. Já ouviu falar das Lost Media? Por exemplo, tem muitos jogos de PC de anos atrás que eram vendidos, hoje em dia se perderam, velho. Não existe mais nenhuma loja. Você só pode jogar pirateando. Tem isso também, tem esse ponto. O jogo requer conexão com a internet, mesmo que seja single player. Mas também não é como se a Steam ou a PSN fosse te impossibilitar de jogar um jogo, a não ser que ele não tivesse disponível na sua região. Ou também se o próprio jogo fica fora do ar, como foi com The Crew, ou se a sua conta fosse banida, que sinceramente você merece. Se a sua conta for banida na Steam, você merece também. Um outro ponto é que você também não consegue revender ou trocar os seus jogos digitais com outras pessoas. Com as mídias físicas, isso geralmente não é um problema, porque a Nintendo não pode simplesmente te impedir de vender uma cópia de Super Smash Bros. Física para um amigo seu, mesmo que eles queiram muito que você pague R$300. Inclusive, a própria Steam falou recentemente que a sua biblioteca de jogos vai pro túmulo junto com você, afirmando que não é possível transferir a propriedade de uma conta para outra pessoa, mesmo depois do falecimento do dono original. Agora, essas medidas são colocadas nas plataformas digitais justamente porque é extremamente difícil você implementar um sistema de troca e transferência de licença de jogos para outras pessoas de uma forma que não abra brecha para esse sistema ser abusado e literalmente quebrar o mercado de jogos. Por que você vai comprar um jogo de uma loja oficial se você pode comprar do seu amigo por R$20? Mas também foram implementadas algumas soluções para esse problema. A própria Steam fez o bagulho das famílias, em que você pode estar num grupo de até 5 pessoas que tem uma biblioteca de jogos compartilhados entre si. Mas também, e isso sou eu pensando na pior das hipóteses, tá? Se por alguma razão a loja digital que você comprou os seus jogos feche ou pare de funcionar completamente, você simplesmente não vai mais poder baixar os jogos que você comprou. E assim, eu sei que isso tem uma chance, tipo, microscópica de acontecer com a Steam, por exemplo. A Steam não vai acontecer. PSN em consoles mais antigos pode acontecer. Xbox eu não sei. Não tive experiência. A Nintendo pode fechar amanhã, pô. Eu não duvido Mas nada. é muito estranho saber que isso já aconteceu com a Nintendo. A eShop e os serviços online do Nintendo 3DS. Sim, real, velho. Real, tinha me esquecido disso. Pois é. E do Wii U foram descontinuadas. E milhares de jogos exclusivamente digitais que estavam lá iam ser 100% esquecidos e perdidos se não fosse pelo esforço da comunidade de preservar esses jogos de uma forma ilegal, com a pirataria. E pensa comigo, se num futuro distante as próximas gerações de consoles seguirem o modelo de ter jogos 100% digitais, eles eventualmente vão parar de incluir retrocompatibilidade com os jogos das gerações passadas. Isso pode ser feito para que eles tenham uma desculpa para relançar os mesmos jogos que eles lançaram há muito tempo atrás, só que numa coleção de remaster, essas coisas. E daí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 3DS e o Wii U. Perfeito, meu amigo. Agora você está falando a minha língua. Então o que a gente é forçado a fazer é basicamente confiar cegamente que as empresas vão fazer o máximo de esforço para preservar
o direito que a gente tem sobre os nossos jogos. Por mais frustrante que seja, a mídia digital ainda é melhor. A praticidade, a simplicidade, a acessibilidade, tudo isso também é tão importante para a cultura de videogames quanto a preservação desses jogos. Mas eu não sei, é algo que eu simplesmente não consigo tirar da minha cabeça, é que com essa inevitável extinção da mídia física, a gente também tá deixando para trás muitas partes culturais de videogames que faziam eles serem tão apreciados como obras de arte. E eu não acho que isso é só o fator nostalgia e saudade dos velhos tempos, não é isso. A gente já perdeu uma parte muito legal dos jogos que eram os manuais de instruções. Talvez você também ficava folheando o manual de instruções, mesmo que ele não tivesse nenhuma informação realmente útil sobre o jogo. Era um carinho muito grande que era colocado ali e que fazia muita diferença. E tem um vídeo recente do Tucas em que ele explora como o declínio das mídias físicas acabou indiretamente mudando a forma como as artes de capa desses jogos são feitas e talvez pro pior. E talvez isso seja uma noia minha, mas eu sinto que ter a mídia física de um jogo aumenta muito a minha conexão emocional com ele. E sinceramente é um pouco estranho saber que as gerações atuais e futuras de jogadores não vão ter o mesmo luxo que a gente teve. Sim, é parte da evolução da indústria de jogos. A gente sempre vai querer o que é mais prático e seguro. E assim, eu acho que a razão pela qual eu tô falando isso agora é porque eu vi com os meus próprios olhos o quão impressionante e difícil é a preservação de videogames. No ano passado eu fui visitar a casa do videogame com alguns amigos meus lá em São Paulo e foi uma experiência. Nossa, até arrepiei. Porra, quando eu fui lá, quando eu tive a oportunidade de ir lá na casa do videogame, é um espaço muito legal, velho. Tipo, muito legal, era meio surreal. Lá tinha todo tipo de jogo que você pode imaginar. Tinha máquina de arcade, tinha máquina de pinball, e essas máquinas, elas vão quebrar, elas vão deteriorar. Cartuchos e discos um dia param de funcionar, mesmo quando são bem cuidados. É uma dedicação que é colocada ali que eu simplesmente acho surreal. E ver aquilo ali com meus próprios olhos me incentivou a colecionar mais mídias físicas, porque eu realmente quero tentar preservar essa parte da cultura de videogames. Porque se a gente fosse depender somente das empresas para fazerem esse trabalho, a mídia física teria sido totalmente erradicada há muito tempo atrás. Perfeito, meu querido Cellbit dos games. Porra, ótimo vídeo, cara. Enfim, esse vídeo foi só a minha opinião sobre um assunto que, sinceramente, não é tão relevante assim, eu sei, mas eu só queria falar sobre porque eu realmente fiquei muito investido nesse mercado de mídias físicas. Eu tô muito animado para ir para Retrocon, para conhecer mais pessoas que gostam de colecionar mídias físicas e preservar videogames. Eu acho que é uma parte da cultura de videogames que precisa ser preservada não só pro futuro, porque muitos desses jogos podem servir de educação para futuros game devs. Muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal e fazem esse trabalho ser possível. Perfeito, meu querido. Vou deixar o like aqui, o link do vídeo dele vai estar na descrição. Bom, ele pontuou várias coisas e tal, deixa eu voltar aqui. Ele pontuou várias coisas muito interessantes. Concordo com vários pontos, discordo de outros. Mas, pô, eu sempre vou ser adepto à mídia física, velho. Sempre que o console me der a opção de comprar console digital e mídia física, sempre vai ser com mídia física. Não tem como, velho. Ter a mídia na sua mão é algo 1000 vezes melhor a sensação do que 100% digital. Eu compro digital. Eu mostrei aqui no início. Eu compro muita coisa na Steam. Compro na PSN. Só que eu não me sinto dono daquilo, sabe? Eu compro mais por causa do preço. Os preços são muito melhores nas promoções. Pô, eu pego um jogo de 50 conto, velho. Um jogo top. Top. Entende? Tem esse ponto também. Que eu acho que interfere muito na escolha dos jogadores. Mas bom, era isso, né? Vamos lá.